Aqui é o Pastor Fabrício. Não se esqueça de se inscrever, dar um like aí no nosso canal e compartilhar. Vamos falar hoje sobre a doutrina de Balaão. Apocalipse capítulo 2, versículo 14, diz assim: Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá as que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e para que fornicassem. Doutrina de Balaão, uma doutrina de corrupção, que ensinou os filhos de Israel a pecarem, a fornicar e a cair em idolatria. É o que nós vamos falar hoje sobre essa doutrina que move muitas pessoas que estão infiltradas dentro da igreja e muitas vezes são a causa de escândalo, de muita polêmica dentro da igreja. Judas, no versículo 11, diz assim: ai deles, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. E qual é o erro? É a corrupção, é a feitiçaria, falsa profecia, e também o amor ao prêmio da injustiça, ou seja, a corrupção espiritual. O prêmio da injustiça ali se tratava de ele ter recebido um prêmio para poder profetizar contra a nação que Deus havia abençoado, a nação dos hebreus. Balaão tentou por diversas vezes amaldiçoar a nação de Israel e não conseguiu. O que ele precisava fazer então? Ele precisava alterar a realidade do povo hebreu. Já que as suas maldições não funcionavam, ele ensinou a Balaque como corromper a realidade em que eles estavam vivendo. E que realidade era essa? Uma realidade de bênção. E ele precisava subverter essa realidade para uma realidade de maldição. E ele fez essa alteração através da desmoralização. Balaão corrompeu os jovens, corrompeu os homens, corrompeu as mulheres, porque ele sabia que através de uma corrupção moral, de uma corrupção espiritual, ele conseguiria fazer com que Deus se desagradasse do povo hebreu, fazendo assim então com que o próprio Deus enviasse sobre eles a maldição. Veja que isso foi terrível para a nação de Israel, tanto que foi citado pelo Novo Testamento, pelos apóstolos. Veja o que o apóstolo Pedro disse na sua segunda carta, no versículo 15, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Veja que era um senso comum para os apóstolos acerca de Balaão como um falso profeta. Na verdade, ele é o tipo do falso profeta que virá na grande tribulação. E para os apóstolos isso era um tema pacífico, muito claro. Veja que ele é atacado, ou na verdade ele é condenado, quando nós vamos em Josué, no capítulo 13, versículo 22, nós vemos isso sendo escrito por Josué, dizendo assim: também os filhos de Israel mataram à espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros que por eles foram mortos. Ou seja, eles exterminaram muita gente daquele povo, inclusive Balaão também foi morto à espada pelo povo hebreu quando estava entrando na Terra Prometida, e ele foi pago para profetizar contra, e ele ia profetizar, e todas as vezes que ele ia profetizar, ele abençoava. Ou seja, aí nós temos aquele texto muito famoso contra o meu povo não vale maldição nem encantamento. Quando ele ia amaldiçoar, quando ele ia fazer um encantamento, a feitiçaria, vinha ao contrário, vinha a bênção, e ele chegou e disse isso para Balaque, que como ele poderia amaldiçoar quem Deus abençoa. Mas a história não para por aí. O que nós aprendemos é que no Novo Testamento, os apóstolos estão defendendo a tese de que Balaão não conseguiu amaldiçoar, mas ele ensinou a Balaque como fazer para que o povo fosse amaldiçoado. E ele disse que se Deus estivesse protegendo o povo, não tinha como amaldiçoar, mas se Deus estivesse contra o povo, então poderia amaldiçoar, porque ia funcionar.
Então ele disse: joga o povo contra Deus, afasta o povo de Deus, tira o povo da presença de Deus, porque na presença de Deus eles estão protegidos, fora da presença eles vão ser presa fácil, então vamos amaldiçoá-los assim que eles saírem da presença. E foi o que aconteceu, e a estratégia foi essa. A estratégia foi que ele preparou as mulheres mais bonitas de Moabe, e as perfumou e as preparou durante uma semana, e as enviou até o acampamento dos hebreus. Então os hebreus, os homens, ficaram seduzidos por elas. Então os homens se apaixonaram pelas mulheres, se relacionaram com elas, se casaram com elas, tiveram filhos com elas e adoraram seus deuses. Então, porque eles adoraram aos outros deuses, eles cometeram o pecado da idolatria e até comeram comidas sacrificadas a esses ídolos. E quando eles fizeram isso, atraíram a ira de Deus que veio sobre eles. E Balaão foi conhecido como profeta que infiltradamente ou disfarçadamente ele foi infiltrando dentro do corpo ou dentro do arraial as doutrinas que fizessem o povo se corromper. Por isso que ele é conhecido também pela corrupção espiritual. Ele recebeu o prêmio da injustiça para profetizar falsamente ou para profetizar maldição. Ele não pôde porque Deus impediu. Então ele lançou a corrupção espiritual no meio do povo de Deus, porque assim a proteção de Deus não estaria com eles, porque Deus não poderia concordar com o pecado deles. E aí então ele ama o prêmio da justiça e ensina estratégia, como derrubar o povo de Deus. Veja que a doutrina de Balaão é justamente essa, corrupção espiritual, levar o povo a cair em idolatria, em comer coima, o pagamento de suborno, de dinheiro ilícito e etc. Eles comeram comidas sacrificadas a ídolos, eles fornicaram com as mulheres, entraram em relações sexuais ilícitas e por causa disso entraram num estado de pecado, da qual a presença de Deus já não estava mais com eles, então veio o castigo. Não precisou nem amaldiçoar depois. O próprio povo entrou em estado de destruição e eles foram levados pelo engano de Balaão. É por isso que Judas, no versículo 11, diz isso: ai deles que foram levados pelo engano de Balaão. Veja que a mesma coisa o apóstolo Pedro diz, que eles deixaram o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da justiça, ou seja, o caminho, a cilada, a estratégia. Não é assim que está escrito em Apocalipse 2,14? Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava a lançar tropeços, armadilhas, ciladas diante dos filhos de Deus, dos filhos de Israel, para que comessem comidas sacrificadas a ídolos e que fornicassem também. Então são armadilhas e ciladas, é o prêmio do engano, é a falsa profecia, é a mentira que te leva a errar o caminho, que te tira do caminho correto. Para ele, a palavra de Deus não significou nada. Não significou o fato deles terem sido libertos por Deus do Egito. Não significou o fato deles terem atravessado o Mar Vermelho. Pouco se importou com as provas de que Deus estava com eles, na medida em que eles vinham superando as nações que tentavam impedir eles de alcançar a terra prometida. Mesmo diante de uma realidade aparente, baseada em fatos, Balaão sabia que somente através da corrupção espiritual, moral do povo hebreu é que eles poderiam ser derrotados. E não bastava isso, ele precisava também lançar sobre eles a segregação, a raiz da rebeldia, da divisão. Estavam todos debaixo do comando de Moisés, que estava debaixo do comando de Deus. Então lançou sobre eles raiz de rebeldia, a tal ponto de que muitos líderes, homens honrados, acabaram se corrompendo. Ele começou a alterar o padrão mental do povo que já começou a adorar outros deuses e se esqueceu do Deus Todo-Poderoso e dos seus mandamentos. Numa espécie de lavagem cerebral, ele foi alterando a doutrina de Deus para a doutrina de demônios. E ele sabia que, decorrente a uma depravação moral e espiritual, tudo o que restava era a desestabilização do povo. Balaão conseguiu criar uma crise no meio do povo de Deus. Temos que tomar muito cuidado com a doutrina de Balaão, que pode estar infiltrada
também no arraial do povo de Deus nos dias de hoje, que vem para poder fazer errar o caminho. Então, é uma corrupção espiritual que pode trazer grandes prejuízos. Qual foi o prejuízo do povo de Deus? Eles não puderam entrar na Terra Prometida. Muitas pessoas ali acabaram morrendo sem receber a bênção. E muitas vezes você tem aceitado a corrupção espiritual, a corrupção da sua fé em troca de dinheiro, a corrupção da sua fé em troca de amor, em troca de carinho, em troca de aceitação, em troca de emprego. Quantos de nós somos tentados a ir para o caminho de Balaão, o prêmio, para receber o prêmio da corrupção? O caminho de Balaão é o caminho do desviar, seja para a direita ou para a esquerda, é o caminho de você sair da direção de Deus, do centro da vontade de Deus. E essa corrupção só vai afundando cada vez mais. O povo foi afundando, eles foram se envolvendo com as mulheres daquela região e elas levaram eles a viver idolatria. E nós sabemos que foi a mesma coisa que aconteceu com Salomão, em que ele se deixou levar pelas mulheres, que ele se relacionou daquelas mesmas regiões, e Salomão não havia aprendido a lição que já havia acontecido no passado. E nós, vamos ainda viver em julgo desigual? Vamos servir a mesa de Deus e a mesa dos ídolos? Ou eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e somente ao Senhor? Movidos de ganância, foi que eles se precipitaram pelo erro de Balaão. Foram pegos na sua própria ganância, nos seus próprios desejos, nas suas próprias necessidades. Que esse vídeo possa abençoar a sua vida, para que você não deixe o caminho reto do Senhor. Permaneça firme, porque fiel é aquele que vos fez a promessa. Ele é fiel para prometer e para cumprir. Ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Deus tem um propósito na tua vida. Ele tem algo a realizar em você e através de você. E não deixe que a doutrina de Balaão te afaste dos caminhos do Senhor e do propósito que Ele tem para você. Deus abençoe. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de dar um like e comentar. Até a próxima. Deus abençoe.